Olá, pessoal! Então, na aula de hoje, nós vamos aprender um pouquinho sobre a distribuição eletrônica, tá bom? Então, a distribuição eletrônica nós vamos aprender através do diagrama de Linus-Pauling, ok? Então, nós vamos entender um pouquinho esse diagrama aqui. Bom, o diagrama, ele está organizado, né, em ordem crescente de energia. Eu vou passar esse slide, depois a gente retoma ele, tá? Então, ele está organizado em ordem crescente de energia. O que isso significa? Daquele elétron que tem menor energia para o que tem maior energia. Também, né, esses numerozinhos que nós encontramos ali em frente às letras, eles são os níveis de energia ou camada do átomo. Então, nós estudamos o quê? Que o átomo, né, ele pode possuir até 7 camadas eletrônicas, né? E essas camadas, então, também a gente consegue chamá-los de níveis de energia. Camadas e níveis é a mesma coisa. As letras, né? Então, nós temos ali, por exemplo, um S2, tá? Então, aquele 1 ali é o meu nível de energia. O S é o meu subnível. O que é um subnível de energia? Subnível de energia é como se fosse uma subcamada, tá? Uma camada ou um nível dentro daquele nível de energia. Vou pegar um exemplo da camada 4. A camada 4, ela possui 4 subníveis de energia, né? Que são designados pelas letras S, P, D e F. Esses subníveis é como se eles fossem compartimentos dentro dos níveis de energia, tá? Então, eles podem ser representados através dessas letras S, P, D e F. Temos também, né, os números. Então, por exemplo, um S2, esse 2 que está no expoente ali, né, das letras, eles são os elétrons. Então, cada subnível de energia tem um número máximo de elétrons. O S, ele comporta até 2 elétrons, o P até 6, o D, 10 elétrons e o F, 14 elétrons. Isso não significa que esse subnível possa ter menos elétrons, ele pode. Ele só não pode ter mais elétrons, tá? Então, a gente vai ter que cuidar esta questão do número máximo de elétrons em cada subnível de energia, tá bom? Para fazer a distribuição. Bom, voltando um pouquinho, né, a questão da distribuição, primeira coisa que eu preciso saber para fazer a distribuição é o número atômico do elemento. Então, primeiramente, eu preciso consultar a tabela periódica, tá bom? E aí tem que tomar um certo cuidado, pessoal, porque é o número atômico, não é a massa atômica, tá? O número atômico, se vocês não sabem procurar, em cada tabela periódica tem uma legenda, tá? Procurem a legenda ali e cada tabela vai trazer um local diferente normalmente, tá? Esse número atômico, então procurem ali. Então, vamos fazer agora um exemplo, né, da distribuição do alumínio, né? O alumínio, então, tem símbolo Al. Então, se vocês olharem na tabela periódica de vocês, o Al, ele vai ter número atômico 13, tá? E aí, agora eu vou fazer a distribuição desse alumínio. Então, eu peguei aqui o meu diagrama, né, de energia. Este diagrama, se vocês olharem ali, pessoal, tem umas setinhas, né? Essas setas a gente vai ter que tomar um certo cuidado com elas, tá bom? A gente precisa seguir o sentido da seta, tá bom? Senão vai dar errado aqui a nossa distribuição. Então, primeiro, né, eu vou começar sempre pelo início do meu diagrama. Deixa eu ajustar aqui a câmera, beleza. Olha só, aqui, ó, pessoal, eu tenho o primeiro elétron aqui, né, do meu diagrama. Começa, então, por um S2, tá?
Então, a minha distribuição sempre começa assim. E sempre, ó, gente, no sentido da seta, tá? Terminou aqui, começa no início da próxima seta. Terminou aqui, começa no início da próxima. E assim por diante, tá? Eu não posso, por exemplo, fazer isso aqui, ó, o caminho inverso, tá? De baixo para cima, não. Termina um, começa no início da próxima. Então, vamos fazer. O primeiro, então, aí eu tenho aqui um S2, né? Ó, um S2, beleza. Coloquei um S2 ali. Eu preciso distribuir 13 elétrons. Como que eu vou fazer isso? Que número que eu vou utilizar para conseguir fazer essa distribuição? Eu vou ter que utilizar o número de elétrons, né? Como eu disse ali no slide anterior, o número de elétrons é este númerozinho aqui, ó, que é o expoente das letras, tá bom? Então, nós vamos ter que somar esses números. Então, por enquanto, eu distribuí somente 2 elétrons, tá? Então, eu preciso distribuir 13. Vou continuar com o meu diagrama. Ó, encerrou aqui, vou começar no início do próximo. 2S2. E aí, coloco ali, ó, 2S2, tá? Vou somar os elétrons. 2 mais 2, 4. Então, eu tenho somente 4 até agora. Vou continuar fazendo a distribuição. Termino aqui, começo aqui. 2P6, tá? Sempre no início, ó. Risquei ali, 2P6. Então, até agora, somando os elétrons, eu tenho 2 mais 2, 4, mais 6, 10 elétrons. Preciso de mais 3. Então, vou seguir a minha distribuição eletrônica. Ó, aqui nessa seta ainda eu tenho mais um elétron, ó, pessoal. Essa seta aqui ainda não terminou, tá? Tenho 3S2, então vou colocar 3S2, ok? Então, somou 12 elétrons. Preciso de mais um elétron. E aí, então, terminou aqui a seta, não tenho mais nenhum. Vou começar no início da próxima seta, 3P6, tá? 3P6. Só que aí, surgiu uma situação, que deu o total de 18 elétrons, né? Somei todos esses números aqui, ó, 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18, fechou 18. Mas eu não preciso de 18 elétrons, eu preciso apenas de 13. O que que eu vou fazer? Vou pegar este meu último elétron aqui da distribuição, né? O 3P6 e vou diminuir 5. Por que que eu vou diminuir 5 e não 2 e não 3? Porque eu preciso aqui de 13. Então, até aqui fechou 12. Aqui, pessoal, eu só vou precisar de um elétron, tá? Então, aqui, ó, risco 6 e coloco 1. Então, a minha distribuição ficou 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 e 3P1, tá? Então, não ficou 3P6, ficou 3P1, porque aí a gente precisa somar isso aqui e precisa fechar os 13 elétrons ali, certo? Muito bem, então o vídeo de hoje era isso. Desejo a vocês um ótimo momento de estudo. Espero ter ajudado, ter contribuído. Qualquer dúvida é só me chamar, né, pessoal? Outra situação assim que a gente vê bastante, o pessoal achando que é férias, né? Não é férias, tá? Aproveitem esse tempo então para estudar, para colocar os cadernos em dia e tudo mais, tá bom? E aí, se cuidar, né? Fiquem em casa, então. Um super beijo para vocês. Até a próxima.